Olá, esperamos que todos estejam bem, conforme planejado nesse início de 2026. Feliz Ano Novo para você! Divulgado o extenso calendário da Federação de Futebol do Rio, confrontos regionais da Série B1 começam com o Sub-20 na última semana de março. Série A2 antecipada para abril e americano já tem vários atletas na preferencial. Flamengo é líder do ranking brasileiro pela sexta vez consecutiva. Campeonato Carapicuense chega ao final com o triunfo do Barreirão sobre o Sapecado. Donana faz eleição e reconduz diretoria. Qual o estágio da SAF do Americano Futebol Clube? Pois é, vamos conversar sobre este assunto aqui no programa e o nosso convidado é Vitor Rangel, conselheiro do clube, membro da Comissão de Transição Associativo para a SAF. O Plena Esportes para Menezes Distribuidora está começando aqui na Plena TV do Grupo Folha da Manhã. Além de trabalhar com as melhores marcas, a Menezes Distribuidora gera empregos e renda. Menezes Distribuidora, a força do trabalho. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro divulgou o calendário deste 2026. Como era esperado, a Série A2 foi antecipada em um mês e vai começar em abril. Para a região norte fluminense, a bola começa a rolar um mês antes, um pouco antes, com a disputa do estadual da Série B1, categoria Sub-20, jogos envolvendo Carapebus, Goitacás e Macaé. Em relação à Série A2, antecipada, foi vista como uma positiva, pelo americano, que já tem vários atletas planilhados para a formação do seu elenco, que vai disputar a competição, conforme informação do CEO do clube, presidente da SAF, da SAF, não do associativo, o André Vitor Freitas. Em contato com a nossa produção, o dirigente informou que o objetivo do clube é manter um calendário mais extenso possível, principalmente para as categorias de base e o Sub-20, que é, na verdade, a grande intenção, o grande foco do Americano Futebol Clube neste momento. O americano no Sub-20, que está no torneio OPG, o Otávio Pinto Guimarães, e também no estadual da categoria. A CBF anunciou a nova edição do Ranking Nacional de Clubes RNC e do Ranking Nacional das Federações RNF, que passam a valer na temporada de 2026. A conta considera o desempenho de clubes e federações nas competições nacionais dos últimos 5 anos, com base nos critérios definidos na Convenção de Pontos da entidade. No RNC, o Flamengo segue no topo pelo 6º ano consecutivo, campeão do Brasileirão de 2025. O clube soma 16.314 pontos e mantém a dianteira. Logo atrás, aparece o Corinthians, que ganhou força após o título da Copa do Brasil e subiu 2 posições, chegando à vice-liderança com 14.930 pontos. O Flamengo é o primeiro, o Fluminense é o 6º, o Botafogo vem a seguir na 7ª posição e o Vasco da Gama só aparece mesmo na 10ª posição no ranking. Foi uma verdadeira festa final do Campeonato Carapicuense de 2025. Sapecado e Barreirão fizeram um grande jogo, digno de uma final mesmo para valer. Sapecado abriu 2-0 no primeiro tempo, sendo que o segundo gol foi marcado, inclusive, quando já tinha um jogador a menos em função da expulsão de um dos seus jogadores. No segundo tempo, o Barreirão empatou, fez 2 gols e aí a disputa foi para os tiros livres da marca do pênalti. Deu Barreirão, campeão carapicuense de 2025. Uma passada pelos clubes cariocas neste final de ano com muitas especulações. Botafogo sofre crítica dos torcedores por possível saída de Marlon Freitas para o Palmeiras. No Vasco, o clube negocia Ryan e espera com isso ter um grande aporte financeiro. O atacante argentino Valentim Castellanos, de 27 anos, vinculado a Lazio, pode ser contratado pelo Flamengo por mais de 130 milhões de reais. Enquanto isso, no Fluminense, o zagueiro Rodrigo Becão, pode ser o reforço do tricolor. O Bahia também estaria na parada para ter o jogador, segundo um jornalista turco.
Como estão as tratativas para assinatura, finalmente, para a SAF do americano? Este processo não estaria muito demorado? Essas e outras dúvidas serão dirimidas a seguir com a presença do conselheiro Vitor Rangel, representante da Comissão de Transição do Americano Associativo para a SAF. A gente faz um breve intervalo e volta já já com o Plena Esportes, aqui pela Plena TV. Fiquem com a gente. Vivemos na era da inteligência artificial. Tudo muda o tempo todo. Está tudo cada vez mais rápido. Eles escrevem, falam, até pensam por você. Mas no meio de tanta informação, quem te mostra o que é verdade? Na Folha 1, o nosso compromisso é com a verdade dos fatos e responsabilidade. Acesse folha1.com.br. Folha 1. A diferença está na qualidade. Além de trabalhar com as melhores marcas, a Menezes Distribuidora gera empregos e renda. Menezes Distribuidora, a força do trabalho. O rádio sempre esteve presente em nossas vidas, na sua casa, no seu carro, no seu dia a dia. Com o passar do tempo, o jeito de ouvir mudou, mas a companhia e a credibilidade continuam as mesmas. A Folha FM 98,3 está com você em todas as gerações. Ouça a Folha FM 98,3 no site, streamings, Alexa, aplicativo e nas redes sociais, com notícias confiáveis e música de qualidade. Estamos de volta então com o nosso Plena Esportes, último programa do ano, e prazerosamente recebemos aqui Vitor Rangel, ele que é responsável, ou faz parte do comitê responsável pela transição do futebol do americano, futebol corporativo, futebol associativo para a SAF, exatamente. Vitor Rangel, forte abraço, prazer tê-lo aqui no Plena Esportes. Vitor, a primeira pergunta, que não quer se calar, a dúvida do torcedor: como estão, neste momento, as tratativas para que a SAF seja efetivamente assinada e o americano comece a viver um novo tempo? Ismael, muito obrigado pelo convite, de estar aqui participando do seu programa. E a sua pergunta é uma pergunta muito cabível, porque na realidade a gente já está nesse processo de negociação e sobretudo, de colocação dos termos no acordo de acionista. E tudo isso demora e demanda um certo tempo, porque são muitos detalhes. A gente tem que pensar em muitas circunstâncias, em muitas possibilidades. A gente traça um cenário positivo, a gente traça um cenário não tão positivo, e nesse contexto a gente tem que proteger o clube no que nos cabe, E como você mesmo falou, hoje eu faço parte do conselho, sou conselheiro do Americano Futebol Clube, e dentro do conselho, que tem 35, 33 hoje em atuação, foram escolhidos 5 conselheiros para montar uma comissão para discutir especificamente com o grupo de investidores os termos e a modalidade que a SAF do Americano seria concretizada. Então, hoje eu estou aqui a seu convite, tentando, de alguma forma, trazer o máximo de informações que seja necessária e que o torcedor e a população, sobretudo, já que a gente fala de um clube centenário que tem realmente muitos seguidores, muitos torcedores, então o objetivo é realmente que a gente possa esclarecer o que a gente souber. Tem algumas questões na SAF que são importantes. De lá atrás, nas primeiras reuniões, foi assinado, inclusive, um termo de confidencialidade. NDA. Como é que é? NDA. NDA, chama-se NDA. Como é que está esse processo? O que poderia ser atrapalhado, ou poderá ser atrapalhado ou indivulgado? Então, na realidade, o NDA ele fica muito mais voltado na questão da proteção de dados que são dados mais sigilosos, voltados especificamente para o negócio, valores principalmente, mas outras coisas a gente pode tranquilamente estar conversando e trazendo essas informações. Esse é um acordo que continua, até porque a gente tem 2 investidores, que é o Renato Valentim e o Felipe Melo, que são pessoas
são bastante conhecidas, né? Tem uma boa reputação no meio, então existe essa solicitação, né, desse sigilo em alguns termos específicos de como vai ser feito o pagamento, enfim. O que eu posso, né, trazer à luz de informação é que a SAF do americano não é um acordo que envolve dinheiro. Isso é muito importante a gente estar falando, porque no caso da permuta do americano, muito foi dito, muito folclore foi criado, né? E é importante a gente estar deixando isso claro, porque não envolve nesse momento um centavo. A SAF do americano envolve investimento no departamento de futebol, com metas desportivas criadas em comum acordo entre nós, da diretoria do americano, e o grupo de investidores, e um pagamento de um passivo que não é pouco, né, que é muito grande. Então, hoje, basicamente, todo o investimento e a transformação do Americano Futebol Clube em Americano SAF parte desses dois pressupostos. Você está tendo, que eu digo comissão, Sim. Um cuidado muito grande para que as coisas caminhem dentro da maior lisura, transparência, segurança jurídica, principalmente. Aí vem uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer, mas em hipótese nenhuma. Você acaba de falar da questão do americano futuro, que a SAF assume dívidas. Sim. A gente teve, ou tem ainda, uma comunicação de leilão de toda a área do americano. Aí talvez você não seja a pessoa mais habilitada para responder o que eu vou perguntar, mas de qualquer forma você está vivendo o meio, que é o Conselho do Americano, que tem corresponsabilidade, se não tem, deveria de ter pelo menos, com relação à pergunta. Lá na negociação Parque Tamandaré com o Parque Santos Dumont, hoje Parque Americano, não houve uma zeragem de dívida? Não se assumiu tudo aquilo que o clube devia para fazer a permuta, a transição, essa coisa toda? Perfeita pergunta. Essa pergunta é uma pergunta que a resposta é: deveria ter sido. Tá, o verbo, né? E uma das coisas que a gente toma muito cuidado hoje é... A situação do Parque Tamandaré já aconteceu. A gente não tem ingerência nenhuma sobre o que já aconteceu. Ficar remoendo sobre isso... Só que a gente consegue aprender com o que a gente errou. É referência. Então, um exercício que a gente faz muito é, cara, o que a gente poderia ter feito de forma diferente? Então, já vou me antecipar. Questão do contrato do patrimônio do americano não ser alienável, não ser penhorável. Isso tudo lá atrás, se a gente tivesse colocado num contrato, a gente teria protegido muito mais o negócio. Perfeito. Não digo no patrimônio, protegido o negócio. O negócio... A gente ouve dizer, eu sou obrigado a concordar, que o negócio era um negócio necessário, certo. Só que o acordo não foi um acordo perfeito. Não foi um acordo bom, não vou dizer perfeito, esse também não vai ser perfeito, vai ter dificuldade. Porque assim, uma coisa é o que você gostaria que acontecesse, outra coisa é o que vai ser acontecido com a negociação. As partes vão cedendo para você chegar a um denominador comum. Então a situação lá de 2012, tanto foi zerado que as dívidas... As certidões foram conseguidas logo depois. Só que ficaram dívidas ocultas, dívidas que não foram rastreadas. E essas dívidas apareceram depois. Então tem processo de, por exemplo, da parceria da Prefeitura de Campos com o americano. Aliás, esse é um processo cabuloso, inclusive, porque não só envolve o americano, envolve, inclusive, ex-autoridades públicas. Perfeito. Então, esse é um dos processos que é dessa época. Porque o Tribunal de Contas do município foi verificar e fez denúncia ao Ministério Público por ter detectado possíveis irregularidades depois que foi feita a permuta. Nossa. Então, essa é uma das dívidas que a gente consegue, que a gente infelizmente traz dessa época para cá. E só complementando, isso eu posso falar. Não, fica à vontade. No nosso acordo, em relação ao passivo do clube, a gente tem mapeado todas as dívidas trabalhistas, tributárias, cíveis, né? Todas as dívidas possíveis, rastreáveis, só que a gente está colocando no contrato também a obrigatoriedade de assumir o passivo oculto.
Então, se amanhã ou depois chegou, não tem um processo ali, ou um processo de fora, enfim, qualquer coisa do tipo, e chega, porque o americano associativo não vai ter mais receita para fazer esse tipo de pagamento. Então, a SAF, né, o americano SAF, terá que absorver essa demanda também. E por esse aspecto, inclusive, essa longevidade na tratativa, né, essa demora na tratativa, ela exatamente ajuda nesse aspecto. Ou seja, se existem questões ocultas, dívidas ocultas, não é possível que com mais de um ano ela não apareça, não seja cobrado, não é verdade? E eu não duvido de nada. Eu não duvido de nada. Então, mas é aquilo, né? É porque, na verdade, o torcedor sempre fica com essa dúvida, sempre fica perguntando, sempre fica especulando o que é pior. Sim. Tem gente da própria imprensa que especula sem fazer esse tipo de arguição, sem fazer esse tipo de interação com o clube para ter a resposta exata, para ir, a partir daí, formatar um texto e informar, acaba mal informando as pessoas interessadas que ficam preocupadas, obviamente. Claro. Vocês estão tratando, como você disse, de um clube centenário. Sim. É o americano, chamado de maior do interior, e que as pessoas às vezes não conseguem conceber por que o americano é maior do interior. Você pega quantos títulos o americano tem, né, em termos de Campeonato do Rio de Janeiro e Série tal. B de brasileiro. Brasileiro, então, por quê? Exatamente por isso, não aos mal intencionados que não acreditam nisso, e é uma marca, e marca cada um cria a sua, Claro. não é? Cada um cria a sua marca. Se você não tem capacidade de criar, aí já é uma outra história. Mas, Vitor, voltando à questão da SAF, uma coisa é certa, não tem marcha ré nessa história. Então, Já se andou bastante para frente. Já andou bastante. Na realidade, dia 16 de dezembro fez um ano, né, que a gente começou as tratativas em relação à SAF. Então está sendo um ano. Um ano de versões e mais versões de documentos. É importante a gente estar trazendo uma informação de que, para a gente, você falou a questão da assessoria jurídica. Né? A SAF é uma lei muito nova. A SAF é uma realidade muito nova, né? A gente não conhece muitos clubes em relação à SAF. E cada SAF, quando é montada, cada um tem sua particularidade. Cada um tem um tipo de patrimônio, cada um tem um tipo de demanda, cada um tem um tipo de passivo. Né? E a nossa realidade é que a gente precisava contratar um escritório que tivesse algum tipo de experiência em, pelo menos, sociedade anônima, criação de empresa, sociedade anônima. Perfeito. Então, nós conseguimos, né, nós fizemos algumas buscas no mercado, através até de indicações, e nós contratamos um escritório, o Dr. Álvaro Quintão, lá no Rio de Janeiro, que tem nos dado uma assessoria fantástica, uma assessoria formidável. Então, o texto que está sendo formado e formatado é um texto extremamente complexo e que tenta nos dar o máximo de garantias. Dentro disso, se o grupo Felipe Melo, Boston City, resolver negociar a SAF, né, repassar o futebol do americano para um outro grupo, como é que isso está previsto nesta formatação de contrato? Que bom que isso está previsto, né? Que senão estava enrolado agora. É verdade. Deve, imagino que esteja. Então, na realidade, são criadas, a SAF é uma sociedade anônima, é uma empresa de capital aberto, né? E que o americano associativo vai ficar com 10% e os investidores vão ficar com 90%. Eu posso ir lá comprar uma ação lá da SAF do americano, por exemplo? Posso? Hoje não. Não. Só se, através do Conselho Administrativo, for decidido a abertura do capital em Bolsa de Valores, ou enfim. Porque isso é uma situação interessante que você falou, porque isso foi falado na SAFiel, que era a SAF do Corinthians. Sim, sim. Então, a proposta era, cada torcedor poderia ir lá comprar sua cota. Isso. Só que aí a pergunta que é feita é a seguinte: você compraria uma cota por 10 mil, 15 mil, 20 mil, 100 mil reais, e lá na hora do montante levantar a mão para votar e falar assim, amigo, você tem 0,001, o que você está querendo? Fica quieto. Fica quieto, não tem direito a falar nada. Tem ação. Tem ação. Tem ação. Mas a sua ação é uma ação ordinária, é uma ação extraordinária.
Então a SAF está sendo criada com algumas ações ordinárias, que são ações direcionadas para o associativo em especial, e essas ações têm uma série de atribuições, até porque o associativo ele jamais pode ter menos de 10%. Perfeito. Então você tem esse número de ações e 90% das outras ações estão direcionadas aos investidores, Perfeito. que hoje está sendo o grupo formado por Renato Valentim e por Felipe Melo. Entretanto, se em algum momento, e a SAF é negócio, a SAF é uma empresas são compradas e empresas são vendidas. É verdade. Né? Então, suponhamos que hoje a SAF do Americano vale 100 milhões de reais. Então, hoje eles estão entrando num negócio de 100 milhões de reais. Perfeito. Suposição. O negócio decolou de vento em popa. Esse negócio de 100 milhões, o valuation dele vai para 1 bilhão. E aí? Eles, tendo uma proposta de 1 bilhão, eles podem vender? Claro que eles podem vender. Só que tem a condição do americano associativo, através das suas ações ordinárias, validar essa compra. Ah, tem uma dependência, então, do americano. Mas como cotista em 10%. Sim, mas muito mais do que isso. Porque a gente, na realidade, com eles a gente tem certeza que não haverá nenhum tipo de problema. Na verdade, a gente, o que a gente está entrando? O americano está entrando como nessa sociedade? Porque o investidor fica muito claro que o investidor está entrando com o quê? Com dinheiro. Sim. Com recurso. E o americano está entrando com o quê? Só com dívida? Não, o americano não está entrando só com dívida. Entra com a marca. O americano entra com a marca, que é intangível. Sim. Entra com um patrimônio que ainda não está acabado, mas em algum momento vai ser acabado. Quando você fala do patrimônio, porque esse patrimônio vai ser usado pelo futebol, Sim. pela SAF, é isso? O patrimônio, o centro de treinamento e o estádio é um patrimônio que o Americano Futebol Clube entra, é incorporado na SAF. Perfeito. Só que esse é um patrimônio. O americano está vendendo patrimônio. Não está. Ele está colocando no negócio para ser utilizado pelo negócio. Certo. Não está entregando esse patrimônio. Não. Como se apregoava no ano passado. Por isso que não... numa infelicidade extrema, inclusive, né? O cara está dentro do processo, sim, ou deveria estar, pelo menos, e saiu espalhando fake news à torta e à direita por aí. Essa questão de penhora é uma outra situação que isso vai dificultar, vai ser muito mais difícil acontecer, porque a gente está falando que quando a SAF estiver vigente, ela tem a prerrogativa, e só a SAF tem essa prerrogativa, quem não é SAF faz recuperação judicial. Perfeito. Vasco fez. Certo. Né? Quem é SAF pode fazer o RCE, que é o Regime Centralizador de Execução. Então, o americano SAF nessa situação tem essa prerrogativa. E ela pode chamar todos os seus credores e fazer um parcelamento. Perfeito. Se houver o parcelamento e ela tiver em dia, não tem por que ter penhora. Entendi. E isso, de certa forma, também é legal você colocar, porque você já dá uma ideia de o que é associativo, o que é SAF. Sim. Na verdade. O associativo continua sendo clube de utilidade pública e tal. Mas e daí? O que você vislumbra do americano associativo a partir da assinatura com a SAF? Então, o americano associativo, ele vai ficar inicialmente com um caráter muito mais fiscalizador do que promover algum tipo de ação. Até porque para o americano associativo existir tem que ter a parte social. Certo. Não tem o estádio nem a parte social ainda. Então não há como americano associativo ter atividades e tal. Atividade. Não pode ter um futsal, por enquanto. Pelo menos não lá no local. Perfeito. Né? Então, a princípio, o americano associativo vai entrar como um sócio minoritário, que vai ser, sobretudo, um agente fiscalizador. As dívidas estão sendo pagas? Pagas direito? Estão fazendo o melhor acordo possível? Aí vem uma pergunta que tem gente que colocar o dinheiro não quer, mas adora saber para onde foi o dinheiro sem ele ter colocado um centavo sequer. O clube terá participação financeira, ou seja, o que a SAF arrecadar, 10% vão para o associativo. Isso, na teoria, seria isso. Isso é uma pergunta muito boa e pensando de uma forma superficial seria isso, mas na prática não é isso. A prática é o seguinte, porque as pessoas falam assim, o americano teve uma renda de bilheteria de 100 mil reais, certo. 10% do americano.
Não. Não. E o custo operacional e tudo isso? O lucro do americano em relação a dividendos, em relação à SAF, é no final do exercício. Então o exercício começa 1º de janeiro Perfeito. e termina 31 de dezembro. Justo. Então, o que entrou de receita? Aí entrou 1 milhão de receita. Vem o balanço lá, que vai mostrar isso de uma forma clara. O que teve de investimento, o que teve no final, deu lucro? Desse lucro, 10% do americano, Perfeito. 90% da SAF. Deu prejuízo? E aí? O americano não paga nada e o prejuízo é todo assumido pelo investidor. Ou seja, um bom negócio. É um bom negócio. O que a gente torce é que a SAF possa dar lucro quanto antes. Né? Verdade, tomara, né? Porque não, a gente... Não, até porque, me desculpe interrompê-lo, Não, eu creio que os senhores lá queiram investir em outros esportes, outras Claro. modalidades, até porque o clube tem camisa, o clube tem que continuar, o clube, ele é, embora seja futebol clube, mas ele tem, na verdade, já teve natação, Sim. já teve Basquete. futsal, já teve basquete, e resgatar isso seria uma coisa muito Então, interessante. isso aí não tenho dúvidas. Isso aí é uma coisa que está em nosso radar, só que uma coisa que se você tiver que colocar, perguntar um arco temporal para isso, eu não vou ser leviano de trazer, porque é uma coisa que hoje a gente não tem. Seria trabalho de adivinhação, e adivinhação não dá. Eu prefiro No não mundo fazer. dos negócios, Não você... tem como. Não tem como. Não tem como. Mas hoje é essa a realidade, né, em relação à questão do lucro, do prejuízo. Né? Então o americano tem direito a 10% quando a SAF der lucro. E a gente, até fazendo um planejamento, a gente entende que é bem provável que no primeiro, segundo ano, a SAF dê prejuízo. Vai falar, mas como assim? Não vai vender jogador? O objetivo tudo é que venda. Mas tem o passivo que ela está segurando. Ela está segurando o passivo que vai sair com força Isso. dos investimentos, vai ter investimento em infraestrutura. Então, tudo isso já coloca o balanço numa condição prejudicada. Claro que vai estar muita coisa imobilizado, mas em relação ao lucro real, a lucro financeiro, né, monetário, no final do exercício, no meu entendimento, acho muito difícil, pelo menos nesse primeiro ano, a gente conseguir. O Vitor, você é um administrador de empresa, né? Muito jovem ainda, né? E mais americano longevo, levado pelo seu pai, o saudoso Adelson Rangel, que era, sem dúvida alguma, uma grandíssima figura, e depois também ali empurrado pelo Fábio. Vamos lá e tal. Nosso Fábio Rangel, irmão do Vitor Fábio, ex-presidente do Conselho do Americano. A pergunta é a seguinte: se não existisse a SAF, existiria americano no futuro, Vitor Rangel? Essa resposta... Não, essa resposta eu te dou facilmente, é só você olhar para trás. Eu estou lá no americano desde 2017, entrei com o Dr. Carlos Abreu na diretoria, o Dr. Carlos Abreu saiu, entrou Wagner, eu continuei lá na diretoria ajudando da melhor maneira possível. E hoje eu digo para você que se não houver SAF, o americano teria que contar com a boa vontade dos seus torcedores para que o negócio acontecesse. Mas hoje a gente entende que a SAF, você perguntou, se Renato e Felipe Melo não assinarem a SAF, a SAF continua sendo um caminho para o americano. A gente, se isso acontecer... Caminho ou o único caminho? Então, hoje é o único caminho. Hoje é o único caminho. Wagner Xavier diz uma coisa, que a SAF não é a opção, é a falta de opção. E essa é a realidade. O problema é que hoje nós não temos apoio, porque se o americano... Aí eu digo, como na época fui diretor de projetos, a gente teve um projeto de lei de incentivo ao esporte de mais de 3 milhões de reais. Ano. O projeto, o escopo do projeto, 3 milhões, você tinha 2 anos para angariar. Certo. Era através de renúncia fiscal. Ou seja... Ninguém quer fazer renúncia fiscal. O medo que se tem, você de empresas, você sabe muito bem disso. Eu tenho a minha versão, até porque um amigo já colocou a versão dele, tem medo que no futuro, principalmente com o fisco voraz que nós temos no Brasil agora, nós temos um fisco no Brasil voraz, esse negócio aí de 5 mil reais declarado de imposto de renda, vai esperando, dando com a mão e agarrando com as duas. Mas isso é opinião e é fato, vamos ver depois daquilo que... Eu não acredito em Papai Noel, o Natal já passou, eu não acredito em Papai Noel. Eu não acredito em coisa fácil, não acredito. Tudo tem que ser trabalhado, na dureza, levado com seriedade,
Porque aí sim, aí você faz um projeto profícuo, um projeto longevo, um projeto sem intermediidade jurídica, né? Acho que... Você tá perfeito, Arnaldo, mas onde eu quero chegar é que, infelizmente, uma cidade como Campos não tem apoio. Não. Você não tem apoio para a prática esportiva. Eu não estou falando só para americano, não. Estou falando para os clubes co-irmãos aí também, da mesma forma, passam as mesmas dificuldades. E é muito ruim você ter que ficar mendigando, ficar com pires na mão, como se estivesse pedindo favor. Aí quando as coisas não acontecem, quando aparece uma penhora, olha, mas gente... O cara não bota o dinheiro, mas quando vem a dívida, ele quer ninguém saber como é ajuda que foi feito com o dinheiro. Que dinheiro, pô? Que dinheiro? Que dinheiro? A última receita do americano foi em 2019, quando jogou a Série A. Ué. Sim. Que outra receita o americano teve? Minto. Teve ano passado uma ajuda da Loterge. Sim, Mas sim. fora isso, são coisas extremamente pontuais. Agora, Vitor, é importante destacar aqui o seguinte, há muita dar de ombros, né? Não tô nem aí, do torcedor com as marcas estampadas lá na camisa do clube, com aquelas marcas que tendem a ajudar o clube. Não lhe parece que deveria de haver mais engajamento do torcedor nesse sentido? Porque a marca é boa. Sim, eu acho que isso aí é você prestigiar. Se você ama teu clube, se você quer o teu clube melhor, você tem que fazer a tua parte, você tem que comprar os produtos licenciados do seu clube, né? Você tem que prestigiar os patrocinadores do seu clube, você tem que, de repente, buscar um sócio torcedor, mas o que eu ganho com isso? O grande problema é que hoje as pessoas pensam muito no que é que eu ganho com isso. E a gente de troca. E a gente está no momento, principalmente, vou falar do americano, né, que o americano, numa situação hoje sem SAF, é muito mais o que você pode fazer pelo clube do que o clube fazer por você. Uhum. Mas isso aí é questão de consciência, é uma questão de percepção, uma questão de empatia, uma questão de sentar do outro lado, porque a gente que está do lado de cá na diretoria é meio que cobrado, é obrigado a entregar, a fazer o resultado, a salário em dia, a não ter dívida, mas qual a ajuda que a gente tem para isso? Pois é. Então é triste, é complicado, e talvez por isso as pessoas, quando aparece uma candidatura para um clube associativo, elas não queiram. Pois é. Tem um detalhe interessante, que tem torcedor que acha que o dirigente é dono do clube, não é. Não é. E tem dirigente também que acha que é dono do clube, e não é também. Também não é também. Aí o que deve acontecer? Tem que ter ali o bom senso, sim, né? Sim. O clube depende de todos os seus torcedores. O clube depende daquelas pessoas que são vinculadas a ela por gostar, por fazer parte mais diretamente, enfim, que tem uma empresa que quer agregar a marca lá no clube. Vitor, para a gente poder encerrar, qual é o período, quando que você acha, até quando? O campeonato da Série A2 foi antecipado para abril. Você acredita que até março já, porque o doutor André Vitor me disse o seguinte, já tem alguns jogadores planilhados. Uhum. A pergunta para fechar, até abril, até março, já estará assinada essa SAF? Então, Arnaldo, eu não gosto muito de dar data não, né? Mas o que eu posso dizer para você é que nos últimos 15 dias, nós da comissão tivemos uma reunião, a última reunião durou 4 horas, 3 horas e meia, né? Onde estava o Renato Valentim, estava o André, estava o advogado de Renato Valentim, que é extremamente capacitado e gabaritado, nosso advogado, ou seja, debruçado sobre acordo de acionista. Uhum. Hoje, o que falta o acordo de acionista assinar não é questão de valor. Perfeito. É questão de ajustes das garantias. O coração alvinegro interfere nessa negociação para o lado da comissão? Interfere porque eu sempre brigo que eu estou do lado da mesa puxando para o americano. Claro. Eu falo assim, André, você está no seu papel de puxar para o investidor, eu só quero que você entenda que eu estou no meu papel de puxar para o clube. Fechando, a gente vai estar na mesa comemorando abraçadinho. Mas hoje eu tenho que estar aqui vendo o clube. Perfeito. O clube, o CNPJ do clube. Eu tenho que ver a sobrevivência do associativo. Eu tenho que garantir que a marca, que o símbolo, que o escudo, tudo isso permaneça, que isso nunca seja mudado. Eu tenho que garantir, o que eu falo é a comissão, né? Eu, conselho. Você, né? comissão, Nós, lógico, perfeitamente. A gente tem que garantir que os jogos vão ser mandados prioritariamente em campos. Perfeito. Você imagina, você está com um time massa, daqui a pouco eu não vou vender para Cariacica.
No primeiro momento até passa, né? Uma partidinha, tudo bem. Sim, até passa, né? Porque é preciso arrecadar mais, né? Quanto mais arrecadar, melhor. Muito obrigado pela presença aqui. Eu agradeço. Parabéns pela desenvoltura à frente, ou fazendo parte dessa comissão. Você é um dos signatários, né, dessa comissão, por isso, inclusive, está aqui conversando conosco, né, esclarecendo bacana toda essa situação de SAF do americano e que realmente, boa sorte lá que dê tudo certo. Boa sorte para todos nós e o americano vive. Americano vive. Pois é, e assim a gente vai encerrando o nosso Plena Esportes de hoje, último programa do ano. Muito obrigado a você que prestigiou durante todo esse período aí que a gente assumiu aqui no lugar do nosso querido Glaucio Falcão. Aliás, um abraço para ele, felicidades no ano de 2026. E a gente estende também a você, ouvinte da Plena TV, do Grupo Folha da Manhã, todos os nossos sinceros votos de um ano extraordinário, com muito trabalho, com muita saúde e que a gente possa caminhar cada vez mais unidos aqui, você do seu lado aí, prestigiando o programa e a gente fazendo com muito carinho, tentando levar o melhor para você. Com a produção da minha querida amiga Valéria Ferraz e a direção de imagem de Paulo Marques, está fechado o nosso Plena Esportes de hoje, o último de 2025. Forte abraço.